Yakov Trachtenberg foi um homem que desafiou todas as probabilidades. Nascido em 1888 em Odessa, Ucrânia, sua infância foi marcada por privilégio e dificuldades. Sua família, embora judia, tinha uma vida confortável. Seu pai era um engenheiro respeitado. O jovem Yakov demonstrou desde cedo uma aptidão para línguas e matemática. Ele devorava livros, absorvendo conhecimento como uma esponja. Aos 17 anos, Yakov mudou-se para São Petersburgo, o coração da Rússia czarista. Ele se matriculou no prestigiado Instituto de Mineração. Lá, ele se destacou em seus estudos, particularmente em matemática. Ele se formou com honras, um testemunho de sua inteligência e dedicação. Seu futuro parecia brilhante, cheio de promessas. Mal sabia ele que a história tinha outros planos. Após se formar, Yakov encontrou trabalho como engenheiro em uma grande fábrica. Ele rapidamente subiu na hierarquia, seu talento e ética de trabalho impossíveis de ignorar. Ele se tornou o engenheiro-chefe, um cargo de considerável responsabilidade. Ele ainda era um homem jovem, mas seu futuro parecia garantido. Então veio 1914 e o mundo mergulhou no caos da Primeira Guerra Mundial. Yakov, como milhões de outros, foi arrastado pela voracidade da guerra. Ele foi convocado para o exército russo. Suas habilidades de engenharia, consideradas valiosas demais para serem desperdiçadas. Ele serviu com distinção, ascendendo ao posto de tenente. Ele testemunhou em primeira mão os horrores da guerra, a perda de vidas sem sentido. Esta experiência permaneceria com ele para sempre. A guerra terminou em 1918, mas para a Rússia foi apenas o começo de outra luta. A Revolução Bolchevique eclodiu, dilacerando o país. Yakov, um ferrenho oponente do regime comunista, se viu do lado errado da revolução. Ele foi considerado um inimigo do povo. Sua vida estava em perigo. Ele sabia que tinha que escapar. Com a ajuda de amigos leais, ele conseguiu fugir da Rússia, deixando para trás sua casa, sua família e tudo o que conhecia. Ele se tornou um refugiado, à deriva, em um mundo virado de cabeça para baixo. Ele finalmente chegou à Alemanha, buscando refúgio na movimentada cidade de Berlim. A Berlim dos anos 1920 era uma cidade em turbulência, lutando para se reconstruir após a devastação da Primeira Guerra Mundial. No entanto, também era um centro de fermentação intelectual e artística. Yakov, com sua mente afiada e sede de conhecimento, foi atraído por este mundo vibrante e caótico. Ele aprendeu alemão rapidamente, adicionando-o ao seu já impressionante repertório de idiomas. Ele encontrou trabalho como escritor e editor, contribuindo para publicações pacifistas. Ele também desenvolveu um grande interesse pela educação, particularmente em encontrar novas e melhores maneiras de ensinar idiomas. Ele acreditava que todos tinham potencial para aprender se tivessem as ferramentas certas. Mas a ascensão do Partido Nazista nos anos 1930 lançou uma longa sombra sobre a vida de Yakov em Berlim. O ódio dos nazistas aos judeus não era segredo. Yakov, mais uma vez, se viu em perigo. Ele sabia que tinha que escapar, mas desta vez seria ainda mais difícil. Em 1933, os nazistas chegaram ao poder e a perseguição aos judeus se intensificou. Yakov sabia que seu tempo estava se esgotando. Ele fez planos para fugir da Alemanha, mas era tarde demais. Ele foi preso pela Gestapo, a polícia secreta nazista, e jogado em um campo de concentração. As condições no campo eram terríveis. Superlotação, fome-doenças e a ameaça constante de violência. Muitos prisioneiros perderam a esperança, mas não Yakov.
ele se recusou a deixar a escuridão extinguir seu espírito. Ele sabia que sua mente, sua capacidade de pensar e aprender, era sua maior arma contra o desespero. Para manter sua mente afiada, ele começou a desenvolver um novo sistema de aritmética mental. Ele acreditava que, ao ensinar esse sistema a outras pessoas, poderia ajudá-las a sobreviver. Ele raciocinou que, se os guardas os vissem como valiosos, como possuindo habilidades úteis, seria menos provável que fossem mortos. O sistema Trachtenberg, como veio a ser conhecido, nasceu da necessidade no mais sombrio dos lugares. É um sistema de cálculo mental rápido, projetado para ser simples de aprender e incrivelmente eficaz. Ele se baseia em uma série de padrões e atalhos que permitem que as pessoas realizem cálculos complexos mentalmente, sem a necessidade de papel, lápis ou calculadoras. Yakov ensinou seu sistema a seus companheiros de prisão, dando-lhes esperança e um senso de propósito diante de um sofrimento inimaginável. Seu sistema se tornou uma tábua de salvação, uma maneira de se agarrar à sua humanidade em meio à desumanidade. O sistema de Yakov era mais do que apenas um conjunto de truques matemáticos. Era uma prova do poder da mente humana, sua capacidade de se adaptar e superar até os desafios mais assustadores. Yakov acreditava que todos tinham potencial para serem bons em matemática, assim como tinham potencial para aprender um novo idioma. Ele via a matemática não como uma matéria seca e abstrata, mas como uma linguagem, uma forma de entender o mundo ao nosso redor. Seu sistema, com sua ênfase em padrões e relações, tornou a matemática acessível a todos, independentemente de sua origem ou experiência anterior. A história de Yakov Trachtenberg é um testemunho da resiliência do espírito humano. Ele sobreviveu aos horrores da Primeira Guerra Mundial e do Holocausto, apenas para emergir com um presente para compartilhar com o mundo. Seu sistema de matemática rápida continua a inspirar e surpreender pessoas ao redor do mundo. Sua história nos lembra que mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança pode ser encontrada nos lugares mais inesperados e que, às vezes, as maiores descobertas nascem não em laboratórios ou universidades, mas nos corações e mentes de pessoas comuns enfrentando circunstâncias extraordinárias.